Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Elton. Hoje vamos de PET complementar volume 1. É o PET do segundo ano do ensino médio, referente à semana número 2. E se você quer conhecer mais a respeito dos PETs complementares, é só acessar o link que você encontra na descrição do vídeo. Questão número 1. Sendo a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, determine. Então, letra A, os zeros da função. Então, o valor de x que possui y igual a zero. Lembrando que a nossa função é essa, né? F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, que é a mesma coisa que y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, eu vou ficar com essa que tem y, acho mais fácil da galera entender. Beleza? Então, item A. Nós queremos descobrir os zeros da função, que representa o x, sabendo que o y é zero. Então, no lugar do y, nós iremos colocar zero. Então, vai ficar assim, 0 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Ou, eu posso dizer, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, então vamos resolver. Que jeito? Vamos fazer o discriminante delta. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Quem é A, quem é B e quem é C? Então, relembrando aqui, o A é aquele cara que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso vale 1. O B é aquele cara que acompanha o x, nesse caso vale menos 2. C é aquele cara sozinho, que vale 3. Então, substituindo, delta vai ser igual, o B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Então, o nosso delta vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, expoente par positivo. 4 vezes 3 vai dar 12, menos vezes mais, menos. Então, o delta aqui vai ficar 4 menos 12, menos 8. E o delta foi negativo. Quando o delta dá negativo, a conta acaba. E eu vou responder o seguinte, que essa função não possui zeros reais. Por quê? Porque nós não conseguimos encontrar valores para x. Né? Lembrando que se eu for para a fórmula do x, que é essa aqui, x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, o delta é negativo e não existe a raiz quadrada de número negativo. Beleza? Então, esse é o nosso item A. Vamos para o item B agora. Então, está aqui o item B. A parábola, ela tem ponto máximo ou mínimo? Bom, eu vou olhar para esse cara aqui, ó, coeficiente A. O coeficiente A, ele vale 1, ele é positivo. Quando o coeficiente A for positivo, a parábola é voltada para cima. Se ela é voltada para cima, ela tem ponto mínimo. Beleza? Letra C, as coordenadas do vértice. Então, para determinar o vértice da nossa parábola, nós temos duas pequenas fórmulas. Uma para o x do vértice, menos b sobre 2a, e a outra para o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular? O x do vértice, menos b sobre 2a. O b é menos 2, então menos vezes menos, mais. 2a, 2 vezes 1, 2. Então, 2 sobre 2, 1. Então, esse é o x do vértice. O y do vértice eu vou colocar aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Menos delta sobre 4a. Menos o delta é menos 8, então menos vezes menos, mais. 4 vezes a, 4 vezes 1 vai dar 4. 8 sobre 4, 2. Então, esse aqui é o y do vértice. Então, nós podemos dizer que o vértice é dado por 1 para x, 2 para y. Item D, o gráfico da função. Bom, eu sei que não possui zeros reais, raízes reais, então o gráfico não corta o eixo do x. Eu sei que o vértice é dado por essas coordenadas aqui, 1 e 2. Então, 1 para x, 2 para y está aqui. Esse é o vértice da nossa parábola. Além disso, eu sei que a parábola corta o y no 3.
Então a parábola passa aqui. Como ela é simétrica, ela vai ficar assim, né? Como ela é simétrica, vai passar nesse ponto aqui também. Então esse é o nosso gráfico. Então essa foi a questão número 1. Bom, questão número 2. Qual a parábola abaixo que poderia representar uma função quadrática com delta menor que zero? Bom, vamos voltar no item 1. Lá o nosso delta foi menos 8, né? Ou seja, o delta é negativo. Se o delta é negativo, a parábola, a função, ela não possui raízes reais ou zeros reais. Vou colocar aqui raízes agora. Isso quer dizer que a nossa função não corta o eixo x. E o único gráfico onde a parábola não está cortando o eixo x é a letra D. Olha a parábola, ela não corta o eixo x. No item C corta em 2 lugares, no item B corta em 1 lugar e no item A também corta em 2 lugares. Dando sequência, temos aqui a questão número 3. O esboço do gráfico da função menos x² mais 1 é... Então vamos lá, olha só. O meu coeficiente A, ele é negativo. O A é menor que zero. Isso implica que a parábola necessariamente é voltada para baixo. Ela tem ponto máximo. Então não pode ser a A nem a B. Ficamos com a C e com a D. Beleza? Agora, esse cara sozinho é onde o gráfico corta o eixo do Y. Então, o eixo Y cortou aqui. Poderia ser 1? Poderia. No item D, a parábola cortou o eixo Y no zero. Ou seja, não é 1. Então, a resposta correta só pode ser a letra C. E para finalizar essa semana, sendo a função f de x igual a x² menos 4, determine os zeros da função. Então, vamos lá. Lembrando que f de x, que é igual a x² menos 4, pode ser colocado por y igual a x² menos 4. Tá? Eu vou usar essa representação, acho mais tranquila. Então, está aqui. Y é igual a x² menos 4. Então, os zeros da função são os valores de x que tem y igual a zero. Então, nós vamos substituir. No lugar do y, eu vou colocar zero. Então, 0 é igual a x² menos 4, ou x² menos 4 é igual a zero. Daí, nós temos x² igual a 4. X é igual, potência, troca de membro, vira raiz. Então, raiz quadrada de 4. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Então, nós temos aqui 2 zeros, 2 raízes, o mais e o menos 2. Beleza? Então, esse foi o item A. Item B. A parábola tem ponto máximo ou mínimo? Bom, o A aqui, ele vale quanto? Ele vale 1. Então, o A é maior que zero. Vou colocar aqui, ó, o A é maior que zero. Então, a parábola é voltada para cima. Se ela é voltada para cima, o vértice representa um ponto mínimo. Letra C, as coordenadas do vértice. Então, a gente tem aqui o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, menos da fórmula. O b é aquele cara que acompanha o x. Só que aqui não tem x, então o b vale zero. 2 vezes a, o a é aquele cara que acompanha o x², então vale 1. 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2 vai dar 0. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, mas quanto vale o delta? Não sei. Então, vou calcular ele aqui, ó. A gente conhece o delta, b² menos 4ac. O b não tem, é 0. Menos 4 vezes. O a acompanha o x², vale 1. O c é aquele cara sozinho que vale menos 4. Então, delta vai ser igual 0², 0. Menos vezes menos mais, e 4 vezes 4, 16. Então, esse é o delta. Trazendo para cá, eu tenho o menos da fórmula,
o delta vale menos 16, ou melhor, mais 16, né? Só que mais vezes menos dá menos. 4 vezes A, 4 vezes 1 vai dar 4. 16 dividido por 4, 4. Menos dividido por mais, menos. Então, o vértice é 0 e menos 4. E o item D, construir o gráfico da função. Então, vamos lá, olha só. Eu conheço aqui os zeros, ou as raízes da minha função, que é o 2 e o menos 2. É exatamente o local onde a parábola corta o eixo do x. Então, vai cortar o x aqui em menos 2 e vai cortar o x no 2. E também conhecemos aqui o vértice. 0 e menos 4. Então, 0 para x, menos 4 para y, marco menos 4. E esse é o nosso vértice. Então, agora eu tenho a minha parábola. Vai ser mais ou menos essa ideia aqui. Beleza? Assim a gente termina mais uma semana. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima.